Olá, queridos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Mais uma vez aqui estamos para juntos adorarmos a Deus e exaltar o seu nome, que Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Lembrando ao povo de Deus que dia 7h30 da manhã, estaremos na grande marcha, sábado agora, a grande marcha, proclamando que a igreja é da paz, é do amor. A igreja não tem partido, a igreja prega o evangelho para a salvação. E eu convido você para esse grande evento. Vamos lá? Não desanimes, Deus correrá, Deus velará sobre as asas de amor. Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, teu amor te acompanhará, Deus velará por ti. Seu coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Não provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, do teu viver, do teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalentos das provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Pedes ele fará, Deus velará por ti. Precisas não negará, Deus velará. Deus cuidará de ti, do teu viver, do teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Pedes ele fará, Deus velará por ti. Precisas não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, do teu seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como se deres não temas, Deus velará. Quem te ama bem, Deus velará por ti. Cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Eita glória! Vamos lá, Deuteronômio 23, 29 e 30. Aliás, Êxodo 23, né? Você está acompanhando comigo, versículo por versículo. Aí você vai anotando no seu caderno, você vai pegando aquela referência, vai conferindo. E você peça a graça de Deus. Senhor, eu vou caminhar com o teu servo, pastor Zéu, até Apocalipse, até o último capítulo, capítulo 22, ok? Nós vamos traçando tudo. Vamos lá. Num só ano os não lançarei fora diante de ti. Isso.
para que a terra não se torne um deserto, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Muito bem, né? Hein? Lê de novo. Num só ano. Num só ano. Os não lançarei fora diante de ti. Muito bem. Para que a terra não se torne em deserto, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a... Muito bem. Aí o 30. O 30 também? Sim, 30. Pouco a pouco os lançarei diante de ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, né? Até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. Quando você olha para esses dois versículos, o que você aprende? Isso é muito simples. Até quem não fizer um curso profundo de exegese vai compreender o que o autor está dizendo aqui. E eu quero falar sobre isso, o cuidado de Deus para com Israel. Nós vamos falar isso, cuidado de Deus para com o seu povo. Vamos começar pelo verso 29, olha o que diz. Num só ano. Num só ano. Os não lançarei. Os não lançarei. Fora diante de ti. Muito bem. Quando você pega a Bíblia, vamos lá, eu quero que você me escute bem direitinho aqui. Abraão, para receber a promessa, ele levou 25 anos. Se você pegar para José chegar ao poder, mais ou menos 12, 13 anos. E quando você lê do capítulo do livro, ouçam bem, de Josué até Esté, você tem aproximadamente aí 1000 anos de história. Quando você for fazer qualquer curso bíblico, a primeira coisa que você vai descobrir é o tempo de ação histórico daquele livro. Tem livro que leva 100 anos de história, outros 150. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque Deus trabalha no elemento tempo. As bênçãos de Deus, elas não são imediatistas. A bênção de Deus, ela não ultrapassa o processo tempo pedagógico. O que é tempo pedagógico? Eu não sei, mas Deus sabe o que precisa ser tirado da minha vida e da tua vida. E Ele não faz isso como um toque de mágica. Ele não faz isso de imediato. Ele faz isso dentro do tempo. Até a vinda de Jesus, que seguiu todo o processo, envolveu o elemento tempo. Gálatas 4:4 diz, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Note que não há essa... Às vezes tem um irmão que está com problema, uma irmã, aí vai para o ciclo de oração, vai para o culto. Eu quero hoje, eu quero a minha vitória. Me dá, Senhor, se tu não me deres, me dá uma prova bem aqui. Isso não é crença. Isso não é maturidade. Isso não é equilíbrio. Isso não é estabilidade espiritual. Abraão, ele começou a entender que Deus não trabalhava no tempo dele, mas no tempo do próprio Deus. Abraão queria apressar, por isso que vocês podem observar o capítulo 16, o capítulo 21, o caso de Agar. Abraão apressou os planos de Deus para a sua vida. E aí teve consequências. Ele chegou para Deus e disse, Senhor, mas só tem na minha casa Damasceno e Eliezer. Eu não tenho filho, a Sara já está ficando velha. Eu também. E agora? Tudo será, o herdeiro vai ser ele. Aí Deus disse assim, eu já te falei, está lá no capítulo 15, está lá no capítulo 12. Eu já te falei que vai ser das tuas entranhas. Só que Abraão queria no tempo dele. Mas quando você chega no capítulo 22, Abraão agora aprendeu a não viver mais no tempo humano. Está entendendo aqui? Ouçam bem isso aqui. Aqui é um mistério. A vida do crente não é viver o tempo cronológico, no sentido de Deus intervir nele. Quando você tem o tempo que Deus determina, Eclesiastes 3, você segue a vida. Agora, os propósitos de Deus não dependem do tempo no sentido do seu entender. Eu quero que isso aqui aconteça amanhã. Não. A Bíblia deixa bem claro, cada dia tem o seu próprio mal, tem a sua própria luta. Agora, quem vive na dimensão da fé, 2 Coríntios 5:7, não anda por vista. Amanhã é janeiro.
Ah, meu Deus, eu não fiz nada. Amanhã é fevereiro. Meu Deus, está chegando o final do ano e eu não fiz nada. Não é assim que crente anda. Crente anda por fé e não por vista. Deu para entender agora? Ou seja, no tempo de Abraão, a Sara já não daria mais nada. Nem ele também. Só que ali era o tempo dele. Agora o tempo de Deus é outra coisa. É por isso que o salmista nos ensina orando. E o próprio Jesus nos ensinou. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Porque no tempo de Deus, as coisas elas acontecem como ele determina e da melhor maneira. Qual era o tempo de Deus para Abraão? Ah, não, 100 anos, Sara, 99. Não importa. O tempo que Deus haveria de cumprir a promessa era no tempo dele. Então não tente apressar nada, não viva angustiado. Quando Deus disse agora para Abraão, me dá o teu filho, aí Abraão não questionou, olha isso, Abraão não questionou, está lá em Gênesis 22, Abraão não colocou Deus na parede, Abraão não disse, eu não aceito, Senhor, eu sou teu filho, eu vivo fiel a ti, eu saí da terra, o Senhor mandou eu sair da minha terra, o Senhor disse que ia me dar um filho, agora o Senhor pede a morte do meu filho, o filho com Sara, o filho legítimo. Ele poderia questionar. Tem crentes que gostam de questionar Deus. Por que tu fizeste isso na minha vida, Senhor? Por que tu está deixando assim? Faça isso não. Eu li de um autor que diz o seguinte, o melhor é você nunca perguntar, Deus, por que está acontecendo? Pergunte, Senhor, qual é o teu propósito comigo nisso? O que o Senhor quer me ensinar? Qual é a tua lição? Eis-me aqui, Pai. Eu estou pronto para fazer a tua vontade. Esse é o procedimento de quem confia e de quem espera em Deus. Lá no 22, Abraão agora é um homem maduro na fé. Quando Deus disse, me dá o teu filho, a Bíblia diz, ele fez, porque ele acreditava que até da morte poderia ressuscitar o seu filho. Ele tinha entendido que Deus é Deus que cumpre promessas. Então, se aquiete, viva no tempo de Deus. Primeiro, viva o seu tempo. Porque Deus nos deu o Cronos, nós temos aí o Kairos, nós temos o Cronos, Deus nos deu o nosso tempo. Deus deu para cada um de nós um tempo, mas Ele pode agir no tempo dele. Ok? Então, se você tem aí 25 anos para Abraão receber a promessa, e você tem uma esfera de ação de Josué a Esté, aí de quase ou mais de 1000 anos, então as coisas na Bíblia não é um toque de mágica, não acontecia da noite para o dia. É que quando a gente lê aquela história de José, aí você pode pegar o livro de Gênesis pela manhã, e eu vou terminar aqui 50 capítulos. Você pode ler. Agora, veja o tempo de história que tem um livro de Gênesis. Então não é da noite para o dia. Nada acontece. Quando a gente lê a história de Jacó, que aí Jacó foi e segurou o anjo, leia a história direitinho. 20 e tantos anos para ele voltar e ser abençoado, já voltar abençoado. E foi trabalhando pesado. É porque a gente tem uma ideia, principalmente o líder que não tem responsabilidade com a sua vida. Eu não gosto de chegar num culto e dizer assim, hoje a tua vida vai mudar. Não, porque amanhã a vida do irmão continua do mesmo jeito. O que eu digo é o seguinte, olha querido, viva fiel à palavra, que Deus tem o melhor para a sua vida. Aí sim, por quê? Porque se a pessoa for viver na palavra, a cada dia o Senhor Deus vai abrindo portas. A cada dia o Senhor vai abençoando. Aí a pessoa vai vivendo. E outra, o tempo que Deus nos dá é um tempo de preparo, é um tempo pedagógico. O tempo não apaga pecado, o tempo não muda pessoas, mas o tempo vai ensinando e Deus vai nos tratando em cada fase da nossa vida. Olha aqui, por que eu estou dizendo isso? Deus tinha a promessa de uma terra para Israel. Olha aí, vamos lá. Olha o que Deus diz aqui, leia. Num só ano os não lançarei fora de diante de ti. Eu não vou pegar vocês só porque vocês têm promessa, só porque eu estou prometendo uma terra que mana leite e mel. Eu não vou pegar vocês dentro de um mês, dentro de um ano e dizer, eu devo a terra para vocês. Deus poderia, aqui, eu pergunto aqui para tu, que é teóloga, ela é teóloga também. Filma aqui a cara dela, velho. O povo vê. Ela aqui. Agora, só para tu acha, veja bem, Deus disse assim, eu não vou tirar em um só ano. Só porque ele tinha essa promessa, Deus ia logo fazer as coisas para ele? Não, no tempo dele. Era no tempo dele. E por quê? Preste bem atenção.
Deus diz assim, eu não vou tirar em um ano. Por que ele não ia tirar em um ano? Primeiro, como é que você vai receber bênção? Como é que você vai receber promessa sem tratamento? Não existe essa, gente. Tem irmão que é só dizer, Senhor, me dá a bênção. Senhor, me dá uma bênção. Deus tem que primeiro tratar contigo. Vocês acham que o Jacó, que saiu lá da casa do pai dele e da mãe dele, vivendo aquela vida toda de trama, ele e a mãe tramando tudo. Tem irmão e tem pregador que quer dizer que Jacó era um bonzinho, era um simplesinho. Jacó era todo enrolado. O pai pegou nele e aí disse assim, o braço aqui é de Esaú. Olha a trama. Ele pegou, aí tem gente que diz, foi a mãe dele. A Bíblia diz que o pai não levará o pecado do filho, nem o filho levará o pecado do pai. Jacó não era uma criancinha, veja quantos anos ele tinha. E aí o pai diz assim, meu filho, você já veio com a caça, olha a mentira de Jacó. A mãe não mandou ele dizer isso. A mãe não mandou ele dizer isso. Ele disse assim, papai, Deus me mandou a caça ao meu encontro. Meu Deus do céu. Trapaceiro em nome da fé. Enganador em nome da fé. Ainda que a raiz hebraica, porque tem hebraísta que quer complicar e quer distorcer a fé do povo. Começa dizendo, o nome Jacó não quer dizer enganador. Não quer dizer não. Tem outro sentido, mas é pegar ao calcanhar. E ele vai pegar, trapaceando mesmo, enganando mesmo. Enganando mesmo. Ok? O texto, ainda que o nome não diga isso, mas o processo histórico revela isso. Deus me enviou ao meu encontro, papai. Mentira dele. Aí depois ele diz, olha, eu estou pegando aqui no braço, é de Esaú, porque ele tinha botado a pele cabeluda. Agora a voz é de Jacó. Olha a outra mentira dele. Sou eu mesmo, papai. Sou eu mesmo. Então, veja bem, Deus disse assim, eu não vou tirar vocês logo em um ano. Tu acha que Deus poderia tirar ele, minha filha, em um dia? Tu acha que Deus poderia tirar todas as nações em um dia? Poderia. Ele poderia botar Israel na mesma saída do Egito, na terra prometida? Poderia. Mas levaram 40 anos, porque aquela geração do deserto era uma geração egoísta, prepotente, ambiciosa, só queria bênção, reclamava. Então tem o elemento tempo que Deus usa para nos tratar. Então muito cuidado. Irmãos, eu tenho muita coisa que assim, às vezes eu penso na minha vida. Eu digo, no sentido de dizer assim, que eu vejo pessoas, e eu não faço isso. Hoje vai mudar tudo. Não, até a pessoa que aceita a Jesus, ele vai ter que ter um processo de ensino, de crescimento, porque ele vai passar por fases. Então Deus disse, eu não vou tirar vocês em um ano. Por que Deus não ia tirar botar eles em um ano e tirar o povo de lá? Porque se Deus tirasse de imediato, além da terra ser extensa, sabe o que ia acontecer? Olha o cuidado de Deus. Lê bem aí, 1 Reis 17, aliás, 2 Reis 17, 25. Primeiro propósito, olha o cuidado de Deus. Por que Deus não ia colocar logo na terra eles de modo rápido e tirar todos os inimigos da terra? Vai lá. E sucedeu que, no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor, e mandou o Senhor entre eles leões, que mataram alguns deles. Tá vendo? A terra ficou abandonada e ali aumentou o número de leões. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não vou fazer isso logo, tirá-los de lá, porque senão a terra vai aumentar leões e vão comer vocês. Olha como Deus é bom. O povo de Israel não entendia. Por que ele não bota logo nós na terra e mata todo mundo que está lá? Os leões iriam aumentar. Então o primeiro propósito é que Deus não tirou logo os inimigos e deu a terra, porque ali haveria de aumentar os leões. Sabe qual foi a outra razão? Porque Deus não tirou logo todos os inimigos de lá. Vamos dizer, Juízes, vamos lá, capítulo 2, verso 20, e depois 3, verso 4. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse, portanto, porquanto esse povo traspassou
o meu conserto que tinha ordenado a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz. Isso. Agora é o 2:20, né? 3, verso 4. Capítulo 3, 4. Estes, pois, ficaram para por eles o Senhor provar a Israel. Tá vendo? Ó, por que que Deus... Agora tem que entender o propósito de Deus, irmão. Primeiro, ele não expulsou os inimigos de lá até que Israel chegasse para não aumentar os leões. Segundo, por que que Deus deixou alguns deles lá? Lê isso aí. Por que que Deus deixou alguns deles lá? Para por eles o Senhor provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos seus mandamentos, Tá vendo? que tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Por duas razões Deus deixou. Primeiro, para os leões não aumentarem. Segundo, para provar Israel. Inclusive, até treiná-los para a guerra. Nem sempre, escute o que eu vou dizer, isso aqui é novo. Nem sempre a ausência do inimigo é sinal de vitória. A ausência do inimigo pode ser um preparo para nós. Entendeu isso aí? Nem sempre a gente aprende com tudo. Pergunte para os maiores empresários do mundo, pergunte para os maiores guerreiros do mundo, de onde eles tiraram a experiência de heróis, de vencedores. Não foi comendo sorvete, foi batalhando. Foi aprendendo com os inimigos. Então nem sempre. É por isso que o Senhor Jesus, ele ensinou assim. Ele não disse assim, tira todos os inimigos. Ele disse assim, livra-nos do maligno. Livra-nos do mal. Só isso. Porque às vezes, aquele problema pode me ensinar muita coisa. Há uma matéria, não vou entrar nesse detalhe aqui, mas é uma matéria dentro da filosofia chamada teoria do conhecimento. E nessa teoria do conhecimento diante do objeto, você usa o seu conhecimento sobre ele ou você também aprende alguma coisa com ele? Entendeu? Essa é a pergunta dentro dessa teoria do conhecimento. Eu aprendo com o meu objeto que eu estou analisando? Eu aprendo com o objeto? Ou só eu mesmo, na verdade, me fecho nesse tipo de conhecimento? É aí que está. As lutas, as provas me ensinam alguma coisa? Então pronto.